Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar agora um novo capítulo, né? Matemática 4, Geometria plana. Vamos começar agora com congruência de triângulos, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nome, congruência de triângulos. Tá bom? Vamos começar com congruência de triângulos. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre congruência, né? Para dois triângulos serem congruentes, né? Congruentes quer dizer iguais, né? Só vai ocorrer se e somente se seus lados e seus ângulos são ordenadamente iguais, tá? Então esse é um conceito que você tem que guardar. Aí agora a gente vai ver os casos de congruência. Para assegurar que esses dois triângulos são congruentes, eles têm que ter alguns pontos em comuns, algumas igualdades, né, de seus elementos. Então nós vamos agora olhar os critérios de congruência, tá? Critérios de congruência. Tá? O primeiro critério de congruência que tem, vou colocar aqui para vocês, é o LLL. O que significa esse L? Aqui nós vamos ter duas siglas, tá? L vai ser lado e A vai ser ângulo. Tá? Então nós temos lado e ângulo. LLL é um triângulo que tem os lados deles são todos iguais. Então, para obter dois triângulos com o critério LLL, vou até desenhar os triângulos aqui diferentes. Você falar que esse triângulo ele é congruente com este outro triângulo, posso chamar aqui de triângulo A, B e C. E este triângulo aqui de P, Q e R, se eu falar que esse lado é congruente com este, que este lado é congruente com este, e que este lado é congruente com este, né? Pronto. Quer dizer que o triângulo ABC é congruente a esse símbolo, tá? Com o triângulo PQ e R, tá? E a gente diz que o lado AC, né? Vou colocar os lados de cá primeiro. AC, AB e BC, né? Vão ser congruentes, cada um deles respectivamente. Ao lado AC está aqui, ó, vai ser congruente com o lado PR. AB está aqui, vai ser congruente com o lado PQ. E BC está aqui, vai ser congruente com o lado QR. Tá? Então, se ele tiver esse aqui, quer dizer que um triângulo, isso vai levar a isso aqui. Tá? O segundo caso de congruência que eu vou falar aqui com vocês é lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado. O que é esse caso, né? Nós vamos ter aqui dois triângulos, desenhar da mesma maneira, desenhar com cores diferentes. Chamar aqui de novo do nosso triângulo aqui de A, B e C. E esse triângulo de cá de P, Q e R, tá? Se eu falar que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse, né? Agora temos que olhar os lados. Este lado aqui, ó, vai ser o mesmo deste e este lado o mesmo deste, né? Lado, ângulo, lado. Quer dizer que o lado AB vai ser congruente com o lado QP. O lado AC vai ser congruente com o lado PR. E o ângulo, obviamente, o ângulo A, né, vai ser igual ao ângulo P. O ângulo tem que ser igual, tá, gente? Não tem jeito. Se houver essas três condições aqui, ó, isso vai implicar que o triângulo ABC ele vai ser congruente ao triângulo PQ e R. Tá? Vamos lá, vamos fazer o terceiro caso. Acho que cabe o terceiro caso aqui. Tá? O terceiro caso, e o último que a gente vai ver no início, tá? É o ângulo, lado e ângulo, né? Vou pegar um desenho qualquer de um triângulo aqui.
Esse triângulo eu estou desenhando eles assim, mas pode ser de qualquer maneira. Porque fica mais fácil para a pessoa, acho que, guardar, né? Esse ângulo vai ser igual a este. Este lado vai ser igual a esse, ó. Ângulo, lado. E agora o último ângulo. Este ângulo vai ser igual a este. Esse eu nem vou pôr... tá com cor diferente, né? Então aqui, ó, esqueci de colocar as letras no triângulo, né? Esse aqui é o triângulo ABC, esse aqui é o triângulo P, Q e R. O que eu falo aqui, ó? O ângulo A, congruente com o ângulo P, o lado AB, congruente com o lado PQ, e o lado, o ângulo B, congruente com o ângulo Q. Se eles tiverem esses três aqui, obviamente o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo PQR, tá? Então essa é a parte de semelhança, congruência de triângulos, ok? Congruência de triângulos está aí. Agora, vamos continuando, né? Vamos agora a algumas consequências dessa parte aí. Agora algumas consequências. Consequências dessas semelhanças, dessas congruências. Semelhança vai ser mais para frente. O primeiro deles, vou dar um conceito aqui de bissetriz, não sei se vocês estão lembrados, né? Eu tenho aqui um ângulo qualquer, o que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, vou falar que aqui é alfa, aqui também é alfa. Aqui é o segmento O. Então, essa medida aqui, ó, essa reta é a bissetriz. Não sei se aí dá para ver, mas se eu falei que aqui é alfa e alfa, quer dizer que é igual. Tá? Tem que confiar na proposição do exercício. Se eu traçar aqui um segmento perpendicular a este lado do ângulo e outro segmento aqui também perpendicular a esse lado, né? O que eu vou ter aqui, ó? Esse lado aqui, que é a bissetriz, é comum aos dois triângulos. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui o ponto P. Esse lado OP é comum ao triângulo AOP e ao triângulo BOP. O ângulo alfa é o mesmo, esse ângulo também é o mesmo. Então, esse aqui também é um outro caso de semelhança. Então, quer dizer que o triângulo APPO é congruente ao triângulo BPO. Esse aqui, vamos dizer, é o caso ângulo, lado, ângulo oposto, né? Ângulo oposto ao lado, tá? Essa é uma das consequências que existe. Existe outra consequência também, esse aqui eu vou escrever aqui, que é bissetriz, né? Existe outra consequência, que é a consequência da mediatriz. Primeiro, vamos lembrar o que é mediatriz, tá? Mediatriz, você vai ter um triângulo, vou desenhar esse triângulo meio assim, que fica mais fácil. É a maneira de guardar, né? É mais tranquilo. Um triângulo A, B e C. Mediatriz vai dividir um dos lados do triângulo, vou pegar esse aqui, no ponto médio, quer dizer, esse lado é igual a esse, só que vai ser um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus. Ele não precisa necessariamente passar nesse ponto C, tá bom? Mas a gente vai ter aqui um caso bem interessante. Qualquer ponto que eu pegar nessa mediatriz, na reta mediatriz, vou até descer ela aqui, ó, né? Colocar que essa aqui é a reta mediatriz. Gente, se eu pego esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto, até com essa cor aqui, ó, ponto D. Se eu unir, não sei se eu vou unir aqui muito direitinho, se eu unir aqui e esse outro aqui, se eu unir esse ponto D ao vértice A e ao vértice B, né, esses dois lados aqui, ó, vão ser também iguais, por incrível que pareça. Qualquer ponto que eu pego da mediatriz e uno aos vértices do triângulo, eu vou ter aqui vou formar aqui dois triângulos congruentes, tá? Então, qualquer ponto da mediatriz que eu formar, eu vou formar dois triângulos congruentes. Então, o triângulo ADM vai ser congruente ao triângulo
BDM, tá? Agora vem base média. Base média, o nome mesmo já diz, mas aqui nós temos duas bases médias, né? Vai ter de um triângulo e de um trapézio. Vou colocar aqui do triângulo. Tentar fazer o triângulo desse lado. E vou colocar do lado de cá do trapézio, tá? Então imagine aqui um triângulo. Um triângulo. Triângulo cujos vértices são A, B e C. E a gente aqui traça no meio dele segmento de reta MN, de modo que AM seja igual a MB e AN seja igual a ND, né? Então, esse aqui é, vamos dizer, é a base média dele, tá? Então, vou escrever aqui, ó, AM é igual a MB, porque eu dividi no ponto médio, e AN é igual a NC. Como é que eu acho esse valor do MN? É a base média. Vai ser BC dividido por 2. Vai ser a metade da base dele, tá? Base média de um triângulo, paralela à base, né? Média a metade da base dele. Então, se ele dividir os dois lados em duas partes iguais, essa base média é a metade da base dele. Agora, vamos para um trapézio. Eu estou fazendo dessa cor aqui. Vou pegar um trapézio aqui. Isso tudo, gente, tá tudo no livro. Só tô dando uma recordada, porque online eu acho mais fácil assim. Então, aqui tem um trapézio ABC, né? Esse trapézio é isósceles, quer dizer, esse lado... Vou escrever até aqui embaixo, isósceles. Quer dizer, AB é igual a DC, tá? E eu dividi ele no ponto médio, vou chamar aqui de NM. Então, temos mais característica ainda. Esse lado é igual a esse, este lado é igual a este, tá? Então, eu vou ter aqui que AM é igual a MB e DN é igual a NC, tá? Como é que a gente acha a base, esse valor médio dele? Como ele está na metade, vai ser a média das suas duas bases. Então, MN vai ser AD mais BC sobre 2. Vai ser justamente a média entre as suas bases, tá bom? Tranquilo aí? Até agora é tudo tranquilo, né? Bem fácil. Mais ou menos uma revisão. Vamos para a próxima. Vamos pegar agora a mediana de um retângulo, tá? Mediana relativa a um retângulo. Vou pôr aqui. Um retângulo. O retângulo, como você sabe, é uma figura geométrica de 4 lados, né? Os lados são paralelos aos pares, então vou chamar aqui os vértices de medidas, A, B, C e D, né? Este lado é o mesmo deste, e este lado vai ser o mesmo desse. Toda figura, a gente pode traçar nele as diagonais, então eu vou traçar aqui a diagonal. Como eu estou fazendo a mão livre, pode ser que saia errado, né? Eles vão se encontrar no ponto médio, né? Se encontra no ponto médio, este lado é igual a este, e, consequentemente, este lado é igual a este. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui deste retângulo, né? Desse retângulo, nós vamos ter que BM vai ser justamente a metade da diagonal dele. Pode ser BD sobre 2, tá? BM vai ser a metade da diagonal dele. Agora vem alguns, alguns pontos notáveis dos triângulos, tá? Esses pontos notáveis de triângulos, eu vou começar falando da altura.
Altura em um triângulo, vou pegar um triângulo qualquer, triângulo cujos vértices são A, B e C. A altura dele sempre é um segmento de reta que vai do vértice até o seu lado, oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, a altura sempre vai vir, essa características da altura, sempre vai vir o ângulo de 90 graus, tá? Só que a gente tem, como é de um lado até o seu lado oposto, eu tenho 3 vértices, eu vou ter aqui 3 alturas, tá? Vou tentar desenhar elas aqui. Nunca sai muito certinho, desculpem, né? E o ponto de encontro dessas alturas, que é esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto de encontro aqui, ó, é justamente o ponto notável das alturas. Ele é chamado de ortocentro. Vou chamar ele de O. Então, esse ponto aqui é o O, tá bom? Depois disso, nós vamos ter aqui a mediana. Mediana, a mesma coisa de um triângulo. Vou traçar aqui um triângulo qualquer. Desculpe pelo desenho, mas estamos à mão livre. A mediana já é diferente. A mediana eu vou pegar um lado, dividir ao meio, né? Vou chamar aqui de M1. Estou tentando achar o M2 e aqui também M3. O que você me diz sobre o lado? Esse lado é igual a este, né? Este lado é igual a este. E este lado é igual a este. Então, a gente vai agora traçar a mediana. A mediana vai ser de um vértice até a metade do outro lado. Então, esse aqui é a mediana. Isto aqui é a outra mediana. E isto aqui é a outra mediana. Então, a mediana é um segmento de reta que vai da metade de um lado até o vértice oposto a ele. E nós temos aqui também o ponto de encontro das medianas. Esse aqui, ó, o ponto de encontro das medianas, a gente vai chamar ele, vou chamar ele de G, tá? Esse aqui é vou escrever aqui do lado, ponto de encontro das medianas, que é o famoso G, né? Ele é o baricentro. O baricentro é justamente o meio do triângulo. Então, se eu pudesse pegar um fio e levantar o triângulo, ele ficaria equilibrado aqui justamente no baricentro dele, tá? Existem alguns teoremas, né, do ponto de encontro, cuja dedução é um pouco maior, mas a gente pode dizer o seguinte, que a medida de G até A, ela vale 2/3 da medida AM1, tá? A medida daqui até aqui vale 2/3 da medida de AN1. E a medida de G até M1, né? Vamos dizer assim, de G até M1, ela vale justamente 1/3 da medida de A até M1. Então, sempre vai existir, tá? Essa parte, a medida do vértice até o ponto de encontro, que é o baricentro, vale 2/3 da medida da mediana. Então, eu tenho de G até A, eu tenho de G até B e tenho também de G até C, tá? Tudo vai ser 2/3, tá? Aqui também vai ser 2/3. 2/3 de quê? 2/3 da medida, né? GB, então, vai ser 2/3 de BM2. E G até C vai ser 2/3 de CM3. E a parte de baixo é 1/3. Tá? Vamos ao próximo, já estamos chegando ao fim, não se desespere, a matéria é tranquila, é fácil. O próximo vai ser primeiro vamos falar da bissetriz, né? Bissetriz já até falei, né? Vamos de novo aqui, ó. A gente vai ter aqui a bissetriz, vou colocar até o nome inteiro, que é interessante, interna, né? Desenhando aqui de novo um triângulo, né? Cujos vértices são A, B e C, eu vou ter aqui bissetrizes internas. Eu vou ter esse ângulo aqui, se eu dividir o ângulo em duas partes, chamar aqui de alfa e alfa, né? Essa medida aqui vai ser a bissetriz interna deste ângulo. Do lado de cá também eu vou ter a bissetriz interna deste ângulo. Esse lado é igual a esse. E aqui em cima eu também vou ter a bissetriz interna deste ângulo. Note que eu aqui estou forçando para poder mostrar para vocês, mas na prática
Isso existe, tá? Esse ponto de encontro aqui, ó. Esse aqui é o incentro. Incentro é igual ao ponto de encontro das bissetrizes internas. Por isso que eu pus de incentro interno, tá? Então, é bem simples o incentro. E agora nós estamos chegando no último conceito, que é o conceito de mediatriz. Aqui. Mediatriz. Mediatriz de novo. Vamos desenhar um triângulo. A mediatriz, vou colocar letras, né? A, B e C, triângulo ABC. Aqui vai ter o ponto médio deste triângulo, tá? O que eu vou fazer com a mediatriz? Vai ser um segmento de reta que divide o lado em duas partes iguais, esse lado é igual a esse, só que ele não vai em direção ao vértice, tá vendo que todos vão em direção ao vértice. A mediatriz, ficou ruim, forma um ângulo de 90 graus com a base. Ah, esqueci de falar uma coisa aqui, ó. O incentro, tá? A gente pode pegar uma circunferência e inscrever ela aqui, ó. Se eu pegar ela aqui, lógico que o meu desenho não vai conseguir. Eu faço uma circunferência cujo aqui é o raio dele, tá? Esse aqui é o raio. Se eu abrir num desenho certo, é uma circunferência certinha. Então, a mediatriz vai ser isso. Ficou feio, né? Fiz a caneta. Aqui eu vou dividir. Aqui vai ser, vou chamar aqui de M1, aqui de M2. Então, eu vou ter essa medida aqui. Ixi, vai ser meio ruim aqui, viu? Mas vou tentar, tá, gente? Aqui. E aqui também eu vou ter aqui M3, né? Vai ter mais ou menos assim, né? Formando um ângulo de 90 graus, tá? O ponto de encontro delas, nesse caso aqui, deu até um pouquinho mais abaixo, né? Esse é o ponto de encontro. Esse aqui é o ponto de encontro. Não tem importância dar assim, tá? Encontro das mediatrizes. Ele é chamado de circuncentro. Circuncentro. Faça o seguinte, se a gente pega aqui e consegue, né, fixa aqui e abre até aqui, ó, eu passo uma circunferência, que ela vai passar em todos os vértices. Esse é difícil de desenhar. Ela passa em todos os vértices, tá? Então, se eu pego aqui um compasso, abro até o vértice dele, eu traço uma circunferência que passa por todos os vértices certinhos. No livro, tem aí falando como fazer o circuncentro de um triângulo acutângulo, retângulo e um obtusângulo, tá? Aí tem algumas características, tá? Todo triângulo equilátero, todos eles coincidem, né? Todos os pontos notáveis são coincidentes. No triângulo isósceles, coincide a mediana, a altura, a bissetriz interna e a mediatriz relativa à base, né? Em todo triângulo isósceles, os pontos notáveis são todos alinhados em relação à base. No mais, é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de mãozinha, só para poder acabar com as folhas que eu tinha feito. Se achou meio ruim, a gente muda. Mas é uma aula diferente aí para poder mudar, tá? Vou marcar os exercícios para vocês e até a próxima.